Boa noite, queridos irmãos. Saudade de vocês. Quero compartilhar com vocês no capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 12, a seguinte expressão aqui. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Sabe, queridos, a palavra de Deus, a Bíblia, é uma coleção de livros que fala muito sobre oração, né? Fala muito sobre oração. Há mais de 250 expressões verbais sobre oração. E se nós tivéssemos que escolher uma que se identificasse mais com o momento que nós estamos vivendo, eu creio que seria esta oração. Esse aqui é um versículo que faz parte da oração do rei Josafá. E ele usa aqui 3 expressões aqui que eu gostaria de compartilhar com você e meditar com você sobre esse assunto, que é a oração. E a primeira expressão é aquele que ele diz no meio aí do versículo, quando ele fala assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, né? Então, às vezes nós ficamos desse jeito, né? Sem forças, totalmente impotentes diante de determinadas situações. Nós estamos vivendo um momento assim, mas há momentos, por exemplo, que você vai num médico e o médico vai, de repente, falar alguma coisa para você que você vai ficar sem palavras naquele momento ali. Às vezes você está na sua casa e acontece um problema que você também fica sem forças para reagir diante daquilo, sem controle diante daquilo, né? E esse momento que nós estamos vivendo é um momento que se apresenta dessa maneira, né? Mas é importante nesse momento nós fazermos isso que nós estamos fazendo agora, né? Voltarmos para a palavra de Deus. Josafá também estava passando um momento muito difícil e ele faz isso, ele se volta para Deus, né? Ele se volta para Deus. Eu me lembro de um texto onde o apóstolo Paulo também está passando um momento muito difícil, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10, quando ele chama ali aquela situação de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, né, e ele pede socorro a Deus. E Deus dá uma palavra para ele da seguinte maneira: a minha graça te basta, porque o meu poder, ou o poder, se aperfeiçoa na fraqueza, né? E ele, então, recebe essa palavra, aceita essa palavra e até se alegra com essa palavra, pelo fato dele estar naquele momento sendo aperfeiçoado na sua condição para conhecer esse poder de Deus, ou que o poder de Deus estivesse exercendo uma ação na vida dele naquele momento, né? E nós precisamos entender isso, nós precisamos compreender que quando Deus permite que venham situações sobre a nossa vida, onde as nossas forças não bastam, onde os nossos recursos não bastam, e se nós nos apegarmos a Ele, esse momento é o momento onde Ele vai agir, onde Ele vai operar, onde Ele vai realizar a sua obra. Lá em Isaías, no capítulo 40, quando Deus manda o profeta dar uma palavra de consolo para o seu povo, lá no versículo 29, a palavra é a seguinte: que Deus ele faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Eu ousaria dizer, querido, que muitas vezes Deus ele permite que a gente reconheça isso. Olha, eu estou impotente diante dessa situação, né? Eu não tenho forças para reagir. Eu creio que Deus permite e até se alegra com isso, porque esse é o momento que, se nós buscarmos ao Senhor, nós vamos experimentar o poder de Deus, a bênção de Deus na nossa vida.
A outra expressão que ele usa, no mesmo versículo 12 de 2 Crônicas 20, na outra parte do versículo, ele vai dizer assim: e não sabemos nós o que fazer, né? Eu creio que essa condição é pior ainda, porque quando você fala que você não tem força, né, é uma coisa. Agora, quando você fala que você não sabe o que vai fazer, fica difícil, né? Não sabemos o que fazer. É um momento em que a gente precisa lançar a mão mesmo de se dobrar diante do Senhor, para que o Senhor dê as coordenadas, né? É interessante o texto aqui desta oração que Josafá faz, porque quando ele faz essa oração e Deus começa a tomar providências ali, se você for no versículo 13, aliás, no versículo 14, aí diz assim que então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, né? E esse começou a profetizar ali. E Deus então usa esse jovem para profetizar e para dar algumas coordenadas. E é interessante que quando Josafá fala, não sabemos o que fazer, se você for lá no versículo, na parte B do versículo 15, você vai ver que lá Deus vai dizer assim, olha, não temais e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus, né? Interessante, lá no versículo 17 vai dizer o seguinte: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Então, Deus, é interessante que quando o Josafá confessa isso aqui, Deus começa a agir, Deus começa então a trazer solução para aquilo ali. E é interessante que a solução está toda aqui no Senhor. E às vezes não é assim que nós pensamos. Nós pensamos, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, e a pior coisa, muitas vezes, eu tenho, para mim, uma posição de que quando eu estou assim, preocupado com alguma coisa sem saber o que fazer, não fazer nada. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos fazer coisas que vão contra a vontade de Deus, contra aquilo que Deus, a direção que Deus quer dar para aquela situação. Mas a expressão mais interessante que eu acho aqui nesse texto é a última desse versículo 12 de capítulo 20 de 2 Crônicas. Porque ele fala lá, olha, nós não temos força para resistir, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, né? Isso é que faz toda a diferença. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, queridos, de onde vem essa confiança? E aí, de repente, a gente tem às vezes a tendência de pegar versículos. Nós gostamos, por exemplo, de caixinha de promessa, que são versículos prontos, e ler somente aquele versículo e ficar naquela palavra como se fosse um amuleto, como se fosse uma palavra de autoajuda. Mas eu queria parar um pouquinho mais nessa terceira expressão de Josafá aqui e mostrar para você de onde vem essa confiança. Porque se você for lá no capítulo 17, quando começou o reinado de Josafá, você vai ver ali no versículo 2, diz assim que ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas, ele estabeleceu guarnições na terra de Judá, enfim. Mas interessante, a partir do versículo 3, ele vai dizer assim, olha, o Senhor foi com Josafá porque ele andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou os Baalins. Versículo 4 vai dizer assim, antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Então é interessante que essa confiança que Josafá tem de dizer assim, olha, nossos olhos estão postos em ti, é uma expressão com confiança, com fundamento de uma pessoa que andou nos caminhos do Senhor, uma pessoa que andou nos mandamentos do Senhor, né? E é interessante que quando ele fala lá, andou nos caminhos de Davi, e não procurou os Baalinhos, ou seja, não procurou os ídolos. Depois ele fala, e andou nos mandamentos
e não segundo as obras de Israel, porque as obras também do povo também não eram boas. Então ele seguiu ao Senhor. E você vai vendo que versículo 5 diz assim: o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, que teve grande riqueza e glória em abundância. Então você vai vendo que a pessoa ela se decide a andar nos caminhos do Senhor, andar nos mandamentos do Senhor, e a resposta do Senhor vem, né? Versículo 6 diz que ele tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor. Olha que coisa linda, gente. Ele tirou os altos, os postes ídolos de Judá, né? É interessante que você vai ver lá que no versículo 7, aliás, no versículo 8, né? Ele fez um grande programa de discipulado na nação. Ele chamou os príncipes, ele chamou os levitas, né, para que ensinassem o povo. E olha só que interessante, querido. Isso aí lá no versículo 11, aliás, no versículo 10, diz assim: e veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Olha que coisa interessante, né? Esta frase que diz lá que tornou, porém os nossos olhos estão postos em ti, ela tem todo esse envolvimento de decidir andar nos caminhos do Senhor, decidir andar, cumprir os mandamentos do Senhor, ser ousado em relação aos inimigos do Senhor, aprender a palavra de Deus, viver. E eu penso que quando chega aqui no versículo 10, né, que diz lá que veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra, não é somente por causa do poder do Senhor, mas também por causa eu vejo assim, por causa da autoridade, da aplicação do povo que recebeu todos esses ensinamentos por parte de Josafá. Então, nisso tudo aí está esse voltar os olhos ao Senhor, né? Voltar os olhos ao Senhor. Eu fico pensando, queridos, se esse tempo que nós estamos vivendo de afastamento, né, de reclusão, não é um tempo para nós buscarmos mais, para nós fazermos limpezas assim, na nossa própria vida, tomada de decisões melhores, né? Valorizarmos. Eu fico pensando, gente, quantas pessoas que têm estado afastadas da casa do Senhor e hoje, com essa luta, com essa dificuldade, com essas ameaças todas, estão querendo ir para perto do Senhor, ir para a casa do Senhor, e hoje até as igrejas estão fechadas, né? É interessante que mais alguma coisa aqui falando sobre Josafá. Quando ele começa lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, é interessante que quando ele começa essa oração, lá diz o versículo 3, que então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, né? E é interessante, primeiramente ele se pôs a buscar o Senhor, né? Esse tempo é um tempo de nós buscarmos a Deus também individualmente. Depois é que ele apregoou o jejum e o povo veio junto com ele. Versículo 4 diz que ele congregou, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. As outras cidades vieram juntas, né? Então, um grande mover de Deus aqui, por causa de uma pessoa que se levantou para orar, que se levantou para buscar a Deus, né? Então eu queria deixar essas 3 expressões aqui, porque talvez isso retrate bem a condição que você e eu estamos vivendo aqui, né? Sem forças para resistirmos a determinada situação que nós estamos vivendo, né? Não sabendo o que fazer, nem as próprias autoridades sabem hoje o que vai fazer, né? E nós vemos muitas perguntas, muitas indagações, mas poucas respostas, poucas decisões. Mas uma coisa nós podemos fazer, né? Então, imitando aqui a Josafá, nós podemos colocar os nossos olhos no Senhor, né? Josafá fala: os nossos olhos estão postos em ti. Mas eu queria só que você guardasse isso. Quando Josafá fala isso, juntamente com aquelas pessoas, ele sabia quem era o Deus dele, né? Ele sabia, ele já tinha uma vivência com o Senhor.
Então eu queria que nós, nesse tempo que nós temos reservado de oração, que é sexta-feira, nossa reunião de oração, que nós estivéssemos orando, que você tomasse essa palavra como um incentivo para a sua vida, né? Para você de repente, a hora que vier aquele pensamento, puxa vida, né? Pô, estou impotente diante dessa situação. Puxa vida, eu não sei o que vou fazer, né? Aí você se lembrasse que você tem uma alternativa a fazer aí. É colocar os teus olhos no Senhor, né? E certamente, assim como o Senhor honrou a Josafá, querido, Ele vai honrar você também. Ele vai honrar você por essa atitude sua. Eu queria que você fechasse os teus olhos onde você estiver e que você orasse comigo. Senhor Deus e Pai, certamente o Senhor conhece o coração de cada pessoa, Deus, que, ó Deus, tem estado nesses dias, de repente apreensivo, preocupado com a situação e sem um horizonte para frente aí, mas Deus, é maravilhoso quando nós abrimos a Tua Palavra e quando nós vemos, ó Deus, exemplos que foram deixados aqui na Tua Palavra e que não foram deixados aqui, ó Deus, para a geração ali de Josafá e para a geração logo posterior a dele, dos filhos dele, mas foram deixados para todas as pessoas, todos os homens. E essa palavra chegou até nós. Ela chegou como um testamento. E testamento é algo, ó Deus, que está escrito ali, é algo que nós temos direito, é algo para nós, é algo para nós desfrutarmos. Então, Senhor, abençoa o Teu povo, para que o Teu povo esteja numa condição correta, Senhor, buscando os Teus caminhos, buscando os Teus mandamentos, buscando a face do Senhor e declarando diante dos momentos de impotência, dos momentos de indecisão, declarando: Senhor, nós estamos olhando para o Senhor. Nos abençoe, nos ajude. Então, Senhor, que seja assim com os irmãos. Abençoa, Deus, as irmãs, os irmãos, os nossos jovens, nossos adolescentes, crianças, nossas famílias, ó Deus. Nossos irmãos que são líderes na igreja e que certamente também têm sido procurados, ó Deus, para dar uma palavra, para orar juntos. Então que essa palavra, Deus, encontre aconchego no coração dos irmãos e que ela possa, ó Deus, fazer a diferença no dia a dia de cada um, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos assim, Deus, e nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe, querido.